Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, eu vou gravar aqui para vocês o romance O Grande Debate de Camões com o Sábio, do autor Arlindo Pinto de Souza. Estou gravando aqui hoje ao vivo, no dia 4/4 de 2022. Depois, esse romance será editado e postado aqui no canal de forma individual. Mas hoje ele está sendo gravado aqui ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. O Grande Debate de Camões com o Sábio, do autor Arlindo Pinto de Souza. Raila Teles, Soraya Maria, Carmelita Farias, Jurani Pessoa, Marlene Santos, Sebastião João, vamos lá, pessoal, deixa o like aí, pessoal. 29 pessoas assistindo. Joana Nascimento, deixa o like aí, vamos lá, 30 pessoas assistindo, 25 like. Inteligência é um dote que todo mundo não tem, já nasce com a pessoa no momento que ela vem. É prêmio da natureza que só dá quem quer bem. Na pessoa inteligente, a sua mente trabalha, resolve qualquer problema, na mais difícil batalha, dentro do raciocínio, enfrenta a luta e não falha. Camões, amigos leitores, poeta por excelência, guardava dentro do crânio uma rara inteligência, sempre iluminada pela luz da providência. Por isso o rei procurava colocá-lo no impasse, sob as teias de um dilema, que ele já não se salvasse, queria vê-lo prensado, embora o admirasse. O rei o admirava, apesar de combatê-lo, porque na inteligência ninguém podia detê-lo, pensava encontrar alguém um dia para vencê-lo. Até que um dia chegou na corte do soberano um sábio muito famoso que dizia sem engano não haver para dobrá-lo no planeta um ser humano. Deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei. Dizia já ter vencido os sábios do Oriente e os profetas da Caldeia, mesmo o mais inteligente, tinha caído a seus pés, chorando como demente. O rei achou muita graça no que o sábio se gabava, para se certificar, perguntou se ele topava um debate em sua corte. Ele disse que aceitava. O monarca disse: amigo, eu tenho aqui um poeta, dono de uma inteligência tão fecunda e tão completa, que o senhor na frente dele não passará de um pateta. 35 pessoas assistindo, 28 likes, vamos lá. Edson Félix, uma excelente noite para você, meu amigo. O sábio então respondeu: monarca, o senhor me inflama, mande chamar o poeta, que eu quero tirar-lhe a fama, vê-lo desmoralizado, rastejando pela lama. Quero que o poeta venha só para que me obedeça, terra onde poeta vence, sabe o meu rei reconheça, é lugar onde homem veste as calças pela cabeça. O rei preparou a corte com a rainha presente, conselheiros e ministros, fez um seleto ambiente e mandou chamar Camões, que veio rapidamente. Disse: pronto, senhor rei, que deseja a eminência. O monarca respondeu: use a sua inteligência para combater um sábio que diz ter clarividência. Camões respondeu só, perguntou sorrindo: é isso que quer de mim? Se tivesse me avisado, eu melhorava o festim, trazendo para o seu sábio 10 carroças de capim. O sábio Nabor, ouvindo as palavras de Camões, disse: atrevido, eu agora vou lhe mostrar as lições da minha sabedoria na força de 1000 leões. Camões disse: os seus leões são cientificamente pequenos e inofensivos, não tem um que tenha um dente, nem a força do saber de um camundongo doente. Para mim, sábio, você vai perder a sua bossa quando crescer as orelhas, pode trabalhar na roça, com Marcela nas costas,
à frente de uma carroça. Entre todos os presentes foi a maior gargalhada. O sábio gritou: silêncio, acabe essa palhaçada. Cadê a inteligência que você tem, camarada? Camões respondeu: quer mais? Acha pouco que eu já fiz? Quem é você, o que quer? O povo é o nosso juiz. Vamos fazer uma aposta para ver quem é mais feliz. O sábio disse: eu aceito a aposta que quiser. Camões disse: muito bem, é você mesmo que quer. Eu vou fazer uma mágica e transformá-lo em mulher. Vamos fazer um debate falando em qualquer assunto que nos vier à cabeça. Você pergunta, eu pergunto. Você responde, eu respondo. Você espalha e eu ajunto. De nós dois, o que perder cairá na pior laia. Raspa o cabelo e o bigode, pinta o rosto e veste saia. Sai andando pelas ruas e o outro atrás dando vaia. Nisso o soberano disse: por mim está aprovado. Depois que houver o debate, o que sair derrotado, se não aceitar a prova, morrerá logo enforcado. O sábio disse, porém: para animar a disputa, necessita haver um prêmio dado ao ganhador da luta, para desfrutar a vida dentro da melhor conduta. Camões respondeu: você vai ter um prêmio colosso, uma saia bem rodada para agradar velho e moço, ou caso não queira a saia, uma corda no pescoço. O sábio então disse a mim: a proposta não afeta, esse prêmio valioso hoje será sua meta. Uma corda fica bem no pescoço de um poeta. Para derrotá-lo agora, o meu saber justifica. Responda porque existe gente pobre e gente rica, se filhas do mesmo Deus, porque uma sobe e a outra fica. 38 pessoas nos assistindo, 30 likes. Deixa aí o like, meu amigo, para ajudar o canal. Você não sabe o quanto isso é importante. Deixa aí o likezinho aí para ajudar o canal, isso ajuda muito, viu? Camões disse, Camões agora, pessoal, toda vez que tiver Camões, vai estar aqui grifado em preto, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vai estar assim, ó, Camões de preto e sábio aqui também, tá bom? Só para vocês entenderem, vamos lá, Camões. Nesse caso, meu amigo, existem muitos fatores, sempre são riscos na vida, os homens trabalhadores, enquanto que os preguiçosos são pobres e sofredores. Sábio. Nem tanto, amigo poeta, veja bem, um empresário usa para enriquecer o braço do operário, enquanto paga por isso um miserável salário. Camões. Agora você se engana quando o empresário cresce, é porque trabalha duro com que o povo carece, cada um no seu labor tem aquilo que merece. Veja bem, uma empresa é uma sociedade onde os seus trabalhadores, na expressão da verdade, ganham pelo que produz a sua capacidade. Sábio. Quero que responda agora com acerto e com firmeza, porque é que muitas pessoas nascem dentro da riqueza, enquanto que outras já vêm na miséria e na pobreza. No caso, aquelas primeiras são ricas sem trabalhar, enquanto que as pobres vão com seu trabalho ajudar, só para que as ricas façam sua fortuna aumentar. Você disse que a riqueza só pelo trabalho vem, porém há um que produz para um outro viver bem, por isso quem mais trabalha é sempre quem menos tem. Camões agora respondendo. Sua pergunta é de quem só crê nas coisas carnais, desconhece a natureza, nos mistérios divinais, como também não entende os dons espirituais. Porque há ricos e pobres, confessa que não entende, já não sabe a quem acusa, nem sabe, nem também a quem defende, pois só um é inteligente, essas coisas compreende. Você está muito longe de ter na mente o domínio do mistério criador, sem ter tido raciocínio, sem ter tido tirocínio, para enxergar claramente a luz do raciocínio. Os humanos não penetram nos segredos divinais, porém a inteligência mostra que os homens normais, com trabalho honesto, podem ter os bens materiais.
Pessoas que nascem ricas sem entender a riqueza, preguiçosas, viciadas, não olham para a despesa, no fim acabam com tudo, morrem na maior pobreza. Já outras que nascem pobres, porém são trabalhadoras, sabidas, inteligentes, sem vícios e juntadoras, são essas as que acumulam as fortunas promissoras. Sábio, que mal faz um preguiçoso se não ofende a quem tem, só prejudica a si mesmo, se acaso não vive bem, sofre, porém não destrói a riqueza de ninguém. Camões, você não entende mesmo a crua realidade? O preguiçoso é um câncer dentro da sociedade, verdadeiro parasita, destruindo a humanidade. Preguiçoso não trabalha, porém não quer passar fome, inventa tramas e truques, falsifica, muda o nome, mas o que um outro produz, no fim é ele quem come. A preguiça é uma doença, por demais contagiosa, quando ataca uma pessoa, faz ela ser preguiçosa, a ponto de se tornar verdadeira criminosa. A pessoa preguiçosa cai nos antros viciosos, envolvida no prazer dos atos libidinosos, para ser mais um bom prato na boca dos criminosos. Sábio, no que você diz, poeta, eu não encontro a verdade entre preguiça e trabalho, a grande disparidade. Respondo que a preguiça influi na sociedade. Camões, esse seu entendimento, pelo que tem dito a mim, é de burro de cavalo, nunca vi tão jegue assim, por isso talvez não saiba nem mesmo comer capim. Devia ter aprendido por tudo quanto eu já disse, porém não entende nada, só me pergunta tolice, ainda afirma ser sábio, só se for pela burrice. Sociedade, meu caro, é um conjunto perfeito que simboliza uma máquina produzindo seu efeito, porém quebrando uma peça, não funciona direito. Isso se a peça quebrada ainda puder servir, porém estando imperfeita, já não pode resistir, sobrecarregando as outras que não podem produzir. O preguiçoso é uma peça que não produz porque falha, emperra e não funciona, todo o conjunto escangalha, porque na sociedade quem não produz atrapalha. Somente pelo trabalho existe prosperidade, paz, harmonia, progresso, saúde e felicidade, onde reina o verdadeiro prazer na sociedade. Sábio, porque nesta exibição que faz por meu intermédio só fala de duas coisas, como para causar tédio, preguiça como doença, trabalho como remédio? Camões, porque foi essa a pergunta que você me formulou? Respondi corretamente pelo que o quadro mostrou? Ou será que não entende nada do que perguntou? Sou eu que pergunto agora para quebrar seu feitiço? Responda, porque a abelha faz um brilhante serviço na preparação do mel, sem ter fogo no cortiço. Sábio, esta eu não sei nem ninguém, tenho plena consciência, nenhum livro tem escrito essa secreta ciência. Responda você agora, mostre a tua inteligência. Camões, eu bem sei que a perspicácia em sua mente não cabe, basta mostrar um enigma para que você se acabe. Você não sabe nem eu, porém a abelha sabe. Preparar mel sem ter fogo, você disse não saber, e que ninguém mais sabia no seu modo de entender, porém existe a abelha, que é viva e sabe fazer. Toda a corte bateu palmas, o rei disse muito bem, cuidado, sábio, cuidado, veja que o poeta tem inteligência de sobra, que por você valem 100. Sábio, sua grande inteligência agora se descaminha, resolva mais um problema, responda a pergunta minha. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Camões, esta é uma pergunta boba para quem não sabe nada, por isso vou respondê-la pela história sagrada. A galinha não nasceu, porque por Deus foi criada. Quando Deus criou o mundo, fez os viventes na linha, os casais machos e fêmeas, da forma que lhe convinha. O ovo nasceu depois, porque veio da galinha. Sábio,
Falando na criação, vejo muita coisa errada, feita sem necessidade, sem serventia de nada. Procuro mesmo e não acho a causa de ser criada. Para que serve a saúva na classe dos animais? Para esburacar a terra, destruir os vegetais, prejudicar as lavouras, devorar os cereais. Camões. Você não entende mesmo nada da realidade, na sua mente não entra a luz do sol da verdade. Tudo quanto Deus criou tem a sua utilidade. A saúva, pelo menos, cava a terra com estima, resolve as camadas baixas para cobrir as de cima, fazendo a fertilidade, mudando a face do clima. Em um formigueiro extinto fica a terra renovada, nasce bonita e viçosa a lavoura ali plantada e produz 3 vezes mais que noutro lugar criada. Ainda são os buracos por onde a terra respira, o vento frio penetra enquanto o planeta gira. Um sábio não saber disso, a todo mundo admira. Porque se não fosse assim, o planeta esquentaria, o miserável inflamável, preso não, o mineral inflamável, preso não suportaria, numa enorme combustão toda a terra explodiria. Outra vez, com muitas palmas, a corte toda aplaudiu, o sábio ficou confuso, mesmo assim não desistiu, para confundir Camões, noutra pergunta insistiu. Sábio, para que serve o sapo, um bicho feio e nojento, asqueroso repelente, venenoso peçonhento, transmissor de maus presságios, repugnante agorento? Camões. Para você, a seu ver, o sapo só traz desgraça, por não saber o valor desse animal numa praça. É melhor do que você, porque trabalha de graça. Um sapo em qualquer jardim é um bondoso operário, come todos os insetos no seu trabalho diário, limpando todas as plantas e não exige salário. Quando a formiga saúva se transforma em tanajura, cria asas, depois voa para uma vida futura. Cada uma é um formigueiro penetrando a terra dura. Porém, nesse tempo o sapo faz com seus pulos ligeiros um verdadeiro banquete, pulando pelos terreiros, engolindo as tanajuras, evitando os formigueiros. Por falar em tanajura, numa certa ocasião, um pobre sapo enganado engoliu um formigão, pensando ser tanajura, porém caiu no ferrão. Falar em tanajura aí, a dona Josefa vira com seu Caetano Cosme, gosta bastante de tanajura. 34 pessoas assistindo, 33 likes, maravilhoso. Newton Souza, Joana Nascimento, Doutor Gênesis a Criação, Mariene Santos, vamos lá. Grande abraço para todo mundo, vamos lá. Por falar em tanajura, numa certa ocasião, um pobre sapo enganado engoliu um formigão, pensando ser tanajura, porém caiu no ferrão. Na maior escuridão, o bicho dentro do sapo, procurando uma saída, começou dando sopapo, meteu o ferrão sem dó, da barriga até o papo. O sapo, sentindo as dores, como salvar-se não via, dava pulos cambalhotas, virava os olhos, gemia, metia as mãos pela goela, mas o bicho não saía. Pulando nessa agonia, fazia um quarto de hora, o sapo deu um engulho, o formigão caiu fora, junto com 3 tanajuras, levantou-se e foi embora. O sapo ficou parado, com dores intestinais, as tanajuras passavam, ele não quis comer mais, como quem dizia vão enganar o Satanás. O povo todo sorriu, o rei achou muita graça, disse coitado do sapo, sofreu a maior desgraça, esse não vai comer mais as tanajuras da praça. Novas palmas retumbaram, o sábio tirou as luvas e disse, já que você é protetor das saúvas, quero que me diga agora de onde é que vêm as chuvas. Responda corretamente, não tendo açude nos ares, ou outros condutos d'água, lagoas, rios ou mares, como a chuva se derrama para molhar os lugares. Camões. Você pisou nos meus calos com esta pergunta assim? Isso todo mundo sabe, até quem come capim.
Quer me fazer de maluco? O que é que pensa de mim? A água tem 3 estados que compõem a sua vida. Quando no estado líquido ela pode ser bebida, porém no estado sólido precisa ser derretida. Só no estado gasoso ela se torna invisível, evapora pelos ares, ficando mesmo impossível de ser vista a olhos nus pela visão mais sensível. Por exemplo, uma panela fervendo, a água evapora, com o calor faz pressão para tentar cair fora, transformada no vapor, força a tampa e vai embora. Pela quentura do fogo e também pelo calor do sol, a água evapora em todo o seu esplendor, dos lagos, rios e mares, numa nuvem de vapor. É nesse estado que a água, conduzida pelo vento, sobe nos ares, recebe um total condensamento, formando as nuvens que cobrem a face do firmamento. As nuvens ficam pesadas com a água se movendo, nesse movimento vão, pouco a pouco se rompendo, e a água se derramando por sobre a terra chovendo. Surgiram novos aplausos, o sábio disse, porém, o corisco é uma pedra que dentro da chuva vem. Como é que sobe da terra, vai invisível também? Outra, na sua resposta, não me falou do trovão, do raio nem do relâmpago. Esses fenômenos são produzidos pelas nuvens no campo da amplidão. Camões agora. Eu respondi a pergunta que você me formulou. Não podia responder nada do que não falou. Ou será que não se lembra o que foi que perguntou? Vou responder a pergunta que me fez sobre o corisco. É uma faísca elétrica que desce fazendo um risco, ou uma pedra de raio que do espaço é um cisco. Isso, segundo a ciência, pelo seu vocabulário, certo é um meteorito, fragmento planetário, que cai do espaço à Terra pelo seu itinerário. Também na opinião da ciência popular, é uma faísca elétrica que cai em qualquer lugar, penetra de chão adentro, muito longe e vai parar. Onde para, funde a terra, que fica como carvão, transformada numa pedra que sobe pela tração, com 7 anos depois, chega na face do chão. A resposta satisfez a toda a corte real, que com vivas e aplausos ao poeta genial, fez com que Camões partisse para o remate final. Camões. Realmente a informação, quando as nuvens carregadas de muita eletricidade produzem sendo tocadas, raio, trovão e relâmpago no momento das topadas. Com as batidas das nuvens, os raios são produzidos e descem rapidamente, já pelos trovões seguidos, os ares são balançados, os estrondos são ouvidos. Mais uma vez a plateia aplaudiu esta resposta. O rei levantou-se e disse, como a questão está posta, não tenho nenhuma dúvida, o sábio perdeu a aposta. Sábio. O seu poeta monarca, bom na sua opinião, só fala da natureza, de Deus e da criação. Agora eu vou enganchá-lo dentro da religião. Poeta, penetre agora numa vereda de luz, pelo Novo Testamento, veja como se conduz. O que é que você entende dos milagres de Jesus? Camões. Eu nesta vida jamais pensei entrar nos terrenos da religião cristã, porém com direitos plenos. Para os milagres de Deus, os de Jesus são pequenos. Conheço os livros sagrados, em todos os textos seus. Há coisas interessantes, porém nos ideais meus. Jesus com os seus milagres foi um milagre de Deus. Vejo o milagre de Deus na geração de um menino, 9 meses em um ventre, um feto tão pequenino, tornar-o ser mais perfeito ao nascer quase divino. Eu vejo o poder de Deus na criação do amor, que existe entre os animais, cada um com seu valor, cresce, ama e multiplica, louvando o seu Criador. Eu vejo a força de Deus na energia do sol, que aquece a face da terra quando surge o arrebol, cobrindo todas as coisas como se fosse um lençol. Dando calor, dando vida às mais diversas matérias para a criação dos seres, desde as simples bactérias até as formas completas entre as espécies mais sérias.
Eu vejo o poder de Deus nas asas das borboletas, nos mistérios das abelhas, na viagem dos cometas, nas ondas dos oceanos, na rotação dos planetas. Eu vejo a força de Deus quando no ar equilibra todos os corpos celestes, pela distância calibra o movimento de todos enquanto o espaço vibra. Eu vejo o poder de Deus no verde da esperança que brilha na mente humana quando o que deseja alcança, imagem que é retratada no riso de uma criança. Eu vejo Deus pela água na sua evaporação, quando no ar pelo vento é feita a condensação, se transformando na chuva que alimenta a criação. Pois a água é uma corrente de um invencível poder que liga a vida à matéria, alimenta e faz crescer, para que se cumpra a lei, nascer, viver e morrer. Uma semente na terra plantada, ela se transforma, borrifada pela chuva, nasce, cresce e muda a forma, bota flores, frutifica, sem sair fora da norma. Um só grão produz milhares dentro da maior clareza. Isso é Deus multiplicando os frutos da natureza, onde Ele mostra o poder da sua imensa grandeza. Deus divide a natureza em corpos materiais, que recebem como vida corpos espirituais, que sem forças representam as forças celestiais. Enquanto os seres viventes vivem na matéria a vida, das formas materiais, um do outro faz comida, porém quando a vida voa, a matéria se liquida. A matéria volta à terra para lhe dar fortaleza, fazer criar novos corpos em toda a sua grandeza, crescer e multiplicar os seres da natureza. Entretanto, há uma lei chamada lei da carência, onde os seres vivos lutam na maior inconsciência, uns se alimentam dos outros, buscando a sobrevivência. Essa luta é natural na vida dos animais, porém existe também em todos os vegetais, com a ajuda do homem também há nos minerais. Mas enquanto se destrói, o Criador não implica, a natureza produz, cria mais e multiplica, com tanta rapidez que, às vezes, até triplica. Nessa função criadora, Deus não para nem descansa, criando novas imagens, sempre à sua semelhança, e nelas depositando toda a fé, toda a esperança. Além dos 5 sentidos, dá mais o raciocínio, para que o ser mais perfeito receba um bom tirocínio, e sobre os demais viventes possua todo o domínio. Esse ser tão feliz é o homem que progrediu, com o decorrer do tempo muita coisa descobriu, em seu benefício próprio muito evoluiu. Assim descobriu o fogo, uma força adormecida no seio da natureza, por combustão produzida, que só esperava quem lhe abrisse a porta da vida. Usando pedras e paus, fez apetrechos de guerra, contra tudo e contra todos, para dominar a terra, o ponto fraco onde toda a sua ambição se encerra. Em seu seio a natureza vive em plena combustão, quando ninguém não espera, acontece uma explosão, muitas vidas são levadas pelas lavas de um vulcão. Furacões e terremotos mudam a face da terra, o monte vira baixio, um baixio se vira em serra, como se a mãe natureza vivesse em completa guerra. Entretanto, isso é comum nos anais da criação, quando tudo se transforma por uma destruição, é para que em breve aconteça uma nova evolução. Isso é segredo de Deus, ninguém pode penetrar. A natureza se mexe, destrói e torna a criar novos campos, novas vidas, pondo tudo em seu lugar. O que faz medo no homem é só a sua ambição, que o cega na caminhada da sua santa missão, não deixando ver as leis do autor da criação. O homem briga por terra, coisa que não justifica, sempre nas questões de terra, um fica pobre, outro enrica, porém de qualquer maneira, tudo morre e a terra fica. Às vezes um mata outro pelo valor de um vitém, pensa que fez muita coisa, porém nada lhe convém, de qualquer maneira morre, termina no pó também. Por um pedaço de terra tem filho que mata o pai, pai também que mata o filho, quando um fica o outro vai.
porém no fim morre tudo, no bucho da terra cai. Porque por terra não briga, só nação contra nação, briga filho contra pai, também irmão contra irmão, parente contra parente e cristão contra cristão. Tem homem que mata outro pensando em sobreviver, diz no seu depoimento, matei para não morrer, porém adoece e morre, ninguém pode o defender. Nada resolve matar um homem ou fazer guerra, porque todo mundo morre quando acerta ou quando erra. Assim todos viram pó dentro do bucho da terra. A terra tem o seu lema para não morrer de fome. Na sua vida pacífica, ela produz e consome. Em todos os seus estágios, cria tudo e tudo come. Entretanto, ela pertence a todos que nela habitam. Tiram dela enquanto vivem tudo quanto necessitam. Deixam tudo antes do tempo os que mais se precipitam. Na verdade, só Deus sabe porque tudo isso acontece. Às vezes um pobre enrica, enquanto um rico empobrece. Enquanto um nasce, outro morre. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um parte, o outro fica. Enquanto um sofre, o outro goza. Enquanto um ri, o outro chora. Enquanto um rima, outro prosa. Enquanto um perde, outro ganha. Enquanto um canta, outro glosa. Pronto, sábio, eis a resposta. Diga agora o que mais quer. Faça para que eu responda a pergunta que quiser. Só quero vê-lo vestido de saia como mulher. O sábio que tinha ouvido todas as explicações do nosso grande poeta, lhe aumentaram as pulsações, perdeu a fala, engasgou-se, faltando ar nos pulmões. Tinha um bigode bem feito, numa linhagem correta, com as duas pontas grandes, cada uma mais ereta, como quem tinha engolido um guidão de bicicleta. Agora estava suando, que só tampa de chaleira, o suor molhando o rosto, pingando que só goteira, o corpo se sacudindo com a maior tremedeira. O povo irrompeu gritando, na mais estrondosa vaia, monarca segure o sábio, enquanto ele não desmaia, mande raspar-lhe a cabeça e vestir nele uma saia. O mais afoito gritou, vamos segurar o bode, para raspar de uma vez cabelo, barba e bigode. Entre fidalgos e pobres, isso só usa quem pode. O sábio caiu de joelhos, senhor monarca, perdão. Revogue a minha sentença e dê-me outra punição. Não me deixe passar tanta vergonha e decepção. O monarca respondeu, seu destino está selado. Não volta a palavra atrás, pelo que foi assinado. Ou sai vestido de saia, ou vai morrer enforcado. O sábio saiu chorando, fazendo tremendo alarde, rogando por todo o santo. O rei disse, agora é tarde, vai pagar por seu orgulho, para não ser tão covarde. Por um aceno do rei, 2 guardas o agarraram, cada um pegou no braço, para um salão o levaram. Na cadeira do barbeiro, bem amarrado o deixaram. Nisso o barbeiro da corte começou a trabalhar com uma navalha cega que não queria cortar, porque tinha tanto dente que só faltava falar. Mesmo assim, cortando uns e arrancando outros cabelos, a cabeça foi raspada, ceifando todos os pelos, ceifados todos os pelos, sem serem ouvidos do sábio os lacrimosos apelos. O bigode foi cortado e a barba quase arrancada, então a cara do sábio ficou bem escanhoada. Para que fosse vestida, veio uma saia rodada. Um guarda tirou-lhe a roupa, deixando só a cueca, da cintura para cima, nu do umbigo a careca. O guarda disse, você vai ficar uma boneca. Agora pintou-lhe o rosto, dizendo, a meu rei não falto. Vestiu-lhe a saia rodada, calçou-lhe um sapato alto, dessa moda Luís XV, com mais de 1 palmo de salto. Para assistir ao desfile, uma enorme multidão, com frutas e ovos podres, esperavam no portão, para aplaudir o poeta e vaiar o fanfarrão. Até que surgiu o sábio, andando desajeitado, como uma mula manca que perdeu o namorado. Assim saiu no portão, pela multidão vaiado. Coberto de frutas podres, o sábio quase desmaia, porém mesmo assim correu, debaixo da maior vaia.
mas para sua grande desgraça, quebrou-se o cordão da saia. A saia caiu-lhe aos pés, ele não se sustentou, enganchou-se no sapato, na rua se esparramou e espalhafatosamente pela poeira embolou. Sob gritos e assobios e vaias de todo lado, o sábio se levantou, só de cueca pelado, porque sapatos e saia na queda tinham ficado. Para fugir da vergonha, ele não esmoreceu, enganou a multidão, por um beco se meteu, pulando quintais e muros, logo desapareceu. Ainda foi procurado, mas conseguiu escapar, embrenhou-se pelo mato, correndo sem descansar. Até hoje ninguém sabe aonde ele foi parar. Desaparecendo o sábio, Camões se viu carregado nos braços da multidão, pelas ruas foi levado em direção ao palácio para ser recompensado. O rei, vendo a procissão, mandou abrir os portões, convidar o ministério e preparar os salões para o povo festejar a vitória de Camões. Até mais de meia-noite, o festim foi animado, com declarações poéticas e o monarca deslumbrado, fazendo todas as honras para o homenageado. No fim da festa, Camões foi chamado a receber o prêmio pela vitória que ele fez por merecer. Então foi condecorado com a Gran Cruz do Saber. A pessoa inteligente resolve tudo e não falha, leva a vida em segurança, insiste, luta, trabalha. Na mente produz um templo, deixa sempre como exemplo o triunfo da batalha. Literatura de cordel, Imagens do Sertão, aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel. Vamos lá, meus